Olha, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Com recorde histórico de recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o presidente Lula e o ministro Paulo Teixeira anunciaram nesta segunda-feira 89 bilhões de reais para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. Entre as medidas de incentivo estão a ampliação do crédito rural, mecanização agrícola, novas linhas de irrigação sustentável, quintais produtivos para mulheres rurais, cooperativas e transição agroecológica. Com essa injeção de crédito, a expectativa é que os alimentos cheguem mais baratos na mesa dos brasileiros. Será? Para falar sobre isso, sobre o novo Plano Safra, está aqui o ministro Paulo Teixeira. Aliás, promessa é dívida. Ele esteve aqui há poucas semanas atrás, prometeu que voltaria hoje para falar do Plano Safra e está aqui. Obrigada, ministro. Bom dia. Eu que fico feliz, Karine. Bom dia a você, Karine Mello. Bom dia a todos e todas os jornalistas que vão participar hoje do Bom Dia Ministro. E bom dia ao Brasil. Que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora então, ministro. Quero saber já sobre preço de alimentos. Plano Safra está aí com recorde de investimentos, 89 bilhões aí a serem colocados à disposição dos produtores. Isso significa alimento mais barato na mesa? Ministro, a gente pode esperar isso? Significa. Viu, Karine? Pelo terceiro ano consecutivo, o presidente Lula lança os 3 planos safras recorde no Brasil, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura empresarial. E esse ano nós estamos batendo um novo recorde com 89 bilhões. Mas aí você me pergunta, isso ajuda? Ajuda, porque 3 anos consecutivos nós temos safras recordes no Brasil. 1 bilhão, 200 milhões de toneladas de alimentos que são produzidos aqui no Brasil. Mas você pergunta sobre os preços dos alimentos. O arroz baixou 33%, o feijão baixou 10%, a batata inglesa 46%, a banana 16% e o tomate 29,77%. E, ao mesmo tempo, o que nós temos? A inflação está baixando e quem lidera essa baixa na taxa de inflação são os alimentos. Então, nós estamos vivendo um momento bom e o que o presidente Lula quer é alimentos baratos e de qualidade com fartura na mesa do povo brasileiro. Tomara, ministro. Vamos começar a conversar com as rádios e os portais? Bora lá. Então vamos embora, vamos direto, ministro, para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente também fala com Amazônia e Alto Solimões. Eu já dou meu bom dia aqui para o Gabriel Brum. Oi, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente agora. Ministro, eu queria que o senhor começasse falando sobre o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Eu queria saber como é que vai funcionar esse programa. Ele tem um ponto importante de pesquisas científicas, né? Onde essas pesquisas vão ser feitas, quais vão ser selecionadas, quanto dinheiro vai ser investido. Se tem um prazo para essas pesquisas entregarem novos produtos aí que vão substituir agrotóxicos mais perigosos, né, ministro? É isso. Bom, obrigado pela sua pergunta, Gabriel. De fato, ontem o presidente Lula lançou o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Isto é um objetivo agora do Estado brasileiro diminuir a quantidade de agrotóxico que é utilizada na lavoura e fazer uma transição para uma agroecologia e, ao mesmo tempo, uma transição de uma agricultura de base química, baseada em agrotóxicos, para uma agricultura de base biológica, baseada em bioinsumos. E cada bioinsumo que possa substituir um agrotóxico, esse agrotóxico será tirado do mercado. Então, esse é o objetivo agora. As pesquisas científicas serão feitas na Embrapa, serão feitas nas universidades e, evidentemente, pela indústria, que também faz pesquisa científica. É importante dizer que a agricultura brasileira já está vivendo esse processo. Inclusive, nós contribuímos para a melhoria da legislação, para favorecer os bioinsumos. Então, hoje o Brasil já tem muita agricultura baseada em bioinsumo que já está abandonando
o agrotóxico. E o que a gente quer é aprofundar essa transição para que toda a agricultura brasileira possa ir se afastando do agrotóxico e tendo um produto de melhor qualidade para a saúde da população. Aliás, ministro, nesse plano safra, a agricultura orgânica, os orgânicos, né, quem produz orgânico vai ter um juro mais baixo, não é isso? Olha, obrigado, Karine. Sim, 2% de juros para quem produzir alimentos orgânicos. 2% de juros é um juro negativo. Ele não... 2% ao ano. Ao ano. Ele não corrige a inflação. E assim, diante de um juro de Selic de 15%, 2% é um juro ultra negativo. Para quê? Para estimular a agricultura orgânica. Vamos seguir, ministro. Vamos direto ao Portal Tempo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Levi Guimarães, bem-vindo. Um ótimo dia para você. Obrigado, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Ministro, a minha pergunta também é sobre esse programa de redução de agrotóxicos. Lá em 2023, o presidente Lula sancionou a nova lei dos agrotóxicos, né, que foi aprovada ali no Congresso depois de um acordo entre governo e oposição, que na prática acaba facilitando a aprovação desses pesticidas. Na época, ele era até chamado pelos ambientalistas de PL do veneno, né? Apesar de que na época o governo conseguiu algumas mudanças ali no texto. Eu queria saber, então, como que esse novo programa, assinado ontem, vai conviver com essa lei, e como reduzir a dependência desse modelo baseado no uso de agrotóxicos, ao mesmo tempo em que a gente tem uma legislação que acaba sendo mais permissiva hoje do que era antes a entrada desses produtos. Bom, Levi, a legislação que foi aprovada em 2023, você falou de uma legislação de 2023 ou de 2003? De 2023, que foi sancionada pelo presidente. Aquela legislação de 2023 aprovada, ela também facilita a entrada de molécula nova. Então, quando você tem uma molécula nova para substituir uma molécula antiga, que tem como objetivo diminuir o grau de periculosidade desses agrotóxicos, é uma medida positiva, não é? E depois disso foi erigida e aprovada toda uma legislação que facilitou os bioinsumos. Hoje você tem uma legislação no Brasil facilitadora do bioinsumo, mas você me pergunta como é que as duas conviverão. Nós vamos conviver assim. Agora, todo bioinsumo ou mesmo todo produto químico que tiver substituição de um agrotóxico, ele será proibido o agrotóxico correspondente. Assim você terá o bioinsumo que puder substituir o agrotóxico, aquele agrotóxico será proibido. Então nós agora vamos fazer, digamos, um caminho contrário ao caminho que o Brasil já fez. Isso é, vamos aumentar os bioinsumos e diminuir os agrotóxicos. As próprias empresas podem fazê-lo. Nós temos que cobrar das empresas que elas tenham investimento em pesquisa e inovação. Não é aqui uma medida anti-empresa, não. É uma medida a favor das empresas que pesquisam e que inovam e que possam inovar e pesquisar na área de bioinsumos. E, nesse sentido, nós vamos substituir os agrotóxicos perigosos e contagiantes por bioinsumos. Vamos seguir, ministro. Vamos a Petrolina, Pernambuco. Vamos lá para a Rádio Grande Rio, porque o Maico Galvão já está com a gente também. Oi, Maico. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Paulo Teixeira. Ministro, ao anunciar ontem, juntamente com o presidente Lula, o valor total para o crédito aos agricultores, principalmente para a agricultura familiar, foi destinado 1,2 bilhão para o estado de Pernambuco. Pernambuco, como o senhor bem sabe, é um grande produtor de fruticultura irrigada. E dentro desse valor será destinado para mecanização agrícola, como também para modernização tecnológica. O que o Ministério vai, de fato, melhorar no assistencialismo técnico para que essa agricultura familiar ela possa ter acesso a essa mecanização, possa ter acesso à tecnologia, com o valor destinado através do Agroamigo e do Agroamigo Mulher. Maico, Petrolina
Juazeiro, Petrolina, essa terra tão maravilhosa que vocês devem estar cansados da festa junina de junho aí, que foi um sucesso. Bom, Maico, é o seguinte, nós agora vamos nos debruçar sobre assistência técnica, né? Os próximos anúncios, e eu não vou adiantá-los aqui, serão para... mas eu volto, é para voltar, tá certo? Serão para dizer sobre assistência técnica e extensão rural. De fato, no Brasil hoje você tem uma baixa oferta de assistência técnica e extensão rural. Nós estamos viabilizando uma aproximação com a Embrapa, a Embrapa vai aí em Petrolina ajudar nos novos assentamentos, no seu desenvolvimento, e ontem eu conversei com a Silvia Machuá, que é presidente da Embrapa, para a gente fazer um programa de assistência técnica e extensão rural virtual, pelas redes sociais. Ao mesmo tempo, nós estamos viabilizando com as universidades um programa chamado Proforex e vamos fazer também pacotes de assistência técnica e extensão rural. Bom, mas muito importante dizer que os bancos, e aí no Banco do Nordeste, né, como também a Caixa, como também o Banco do Brasil, eles têm agora um ativador de crédito, que é a quem planeja o crédito. E esse planejador de crédito, ele vai fazer o melhor projeto para obtenção do crédito nos bancos. O que é importante dizer, acho que isso é um dado importante aí para o Nordeste, é que no Nordeste aumentaram, o aumento foi de 94% de investimento no Plano Safra, principalmente pelo agroamigo, esse que você mencionou. Eu vou até agora, em julho, participar de um evento no Ceará, lá com o presidente Paulo Câmara, porque nós tivemos um aumento muito considerável, foram 11,3 bi de investimentos no Nordeste. E o agroamigo é o carro-chefe. E agora nós estamos inovando no agroamigo, que vai ter um agroamigo ou um Pronaf B, quintais produtivos, e também um Pronaf B para a transição ecológica. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, e hoje a gente está com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, vamos seguir? Vamos embora para São Luís do Maranhão, vamos lá para o portal O Imparcial, porque a Alice Everton está com a gente também. Oi, Alice, bem-vinda. Oi, Karina, obrigada. Bom dia, ministro. Bom dia, pessoal. Então, ministro, as mulheres cumprem um papel essencial na agricultura familiar, né? Inclusive aqui no Maranhão a gente tem uma cultura muito forte das quebradeiras de coco, por exemplo. Mas sabemos que ainda existem muitos desafios no acesso a políticas públicas, na assistência técnica. E a minha pergunta é sobre as estratégias que o Plano Safra de 2025 e 2026 vai aplicar para lidar com essas desigualdades e como vai funcionar, por exemplo, o incentivo aos quintais de produção no novo selo Senaf Mulheres Rurais. Bom, muito obrigado pela sua pergunta, Alice Everton, do portal Imparcial de São Luís do Maranhão. Alice, nós temos uma política para as mulheres no nosso ministério. E no crédito, nós aumentamos em 36,8% o volume para as mulheres, né? As contratações subiram 33%. E aí as mulheres têm um crédito mais barato, assim como terão também no Pronaf B, que aí no Nordeste vocês conhecem como agroamigo. Agora nós temos um Pronaf B para quintais produtivos, isso que você perguntou. Os quintais produtivos são aquelas produções de pequena área, às vezes meio hectare, 1 hectare, e ali naquela área você pode produzir 15 a 20 diferentes culturas que servem para a alimentação da família, mas também para venda, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o Programa de Aquisição de Alimentos e até para o mercado. E tem um cálculo lá no Rio de Janeiro, a Embrapa Microbiologia, ela tem um cálculo que a renda num quintal produtivo pode chegar a R$5.000. Portanto,
nós agora criamos uma nova modalidade de Pronaf-B, de agroamigo, que é o Pronaf-B Quintais Produtivos, que é voltado para a mulher. Mas as políticas vão para além do financiamento, que aumentaram muito para as mulheres. Vão também para a assistência técnica. Nós lançamos um edital, Até Mulheres, para assistência técnica para as mulheres, principalmente para esses quintais produtivos que nós estamos implementando. Além disso, no PA, no Nordeste, chega a ser 85% dos editais para as mulheres nordestinas venderem os seus produtos para o programa de aquisição de alimentos. Então, o tema das mulheres tem uma centralidade nas nossas políticas públicas. E as mulheres também têm juros mais baixos. Juros mais baixos. Por exemplo, no Pronaf-B, que é o agroamigo do Nordeste, os juros é de 0,5%. E se pagar em dia, tem um desconto na prestação de 40%. Ou seja, né? Mulheres, coragem, né? Porque incentivo tem, né, ministro? Não, e as mulheres, vamos ser justos, né? Elas estão assumindo um papel muito relevante na agricultura brasileira. Você vai vendo as mulheres tomando a frente da agricultura brasileira e, de fato, há de se comemorar. Ministro, vamos ao seu estado, vamos a São Paulo, a gente vai lá para Piracicaba, lá para a Rádio TV Metropolitana. O Enzo Oliveira já está com a gente. Oi, Enzo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, também todos que nos acompanham, claro, também todos os nossos colegas. Ministro, o cadastro de agricultores familiares chegou a 2,9 milhões e 167 mil empréstimos foram renegociados por meio do programa Desenrola Rural. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses números e também sobre o Plano Safra 2025-2026. Enzo, Piracicaba que adoro tanto. E eu gostaria depois, se você pudesse aqui para o nosso público, fazer o grito de guerra do 15 de novembro de Piracicaba, tá certo? Mas o que eu queria dizer aqui sobre o cadastro. Quando nós entramos lá no Ministério, tinha uma lei que dizia que as DAPs deveriam vencer. E venceram. E o CAF, que é o Cadastro de Agricultor Familiar, tinha 90 mil cadastrados apenas. Então, venceriam e quase 3 milhões de agricultores não teriam acesso aos programas. Nós, então, iniciamos o CAF e hoje nós temos já 2 milhões e 900 mil cadastrados no Cadastro de Agricultores Familiares. Nós queremos chegar a mais. Será ideal se nós, nesse próximo ano, já passássemos a meta de 3 milhões, chegássemos a 3 milhões e meio de cadastrados de agricultores familiares com acesso a 20 políticas públicas do governo federal. Bom, nós tínhamos também, quando chegamos, uma reclamação dos agricultores brasileiros. Muitos deles diziam, olha, nós queremos tomar o crédito, que é um crédito bom, um crédito barato, mas nós temos pendência com os bancos e não podemos tomar os créditos porque estamos num cadastro negativo do banco. Mesmo quem já tinha repactuado já estava no cadastro negativo do banco. E assim, nós lançamos o Desenrola Rural. O Desenrola Rural, que é um programa de repactuação das dívidas rurais. E o Desenrola Rural já conseguiu repactuar 3 bilhões de dívidas e já devolveu para o crédito 167 mil agricultores. Nós estamos querendo chegar nesse ano ainda, até o final do ano, 250 mil agricultores e já atingimos um número muito significativo, 167 mil agricultores que não podiam tomar créditos e agora podem tomar o crédito. Enzo, vou te ajudar. Você fica aí treinando aí um pouquinho o grito do 15 de Piracicaba e eu vou seguir aqui com o Gabriel Nascimento, ministro. Vamos lá para Belém do Pará, vamos lá para a Rádio Cultura. Gabriel tá prontinho para falar com a gente. Oi, Gabriel. Oi, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia, ministro. Eu gostaria de perguntar sobre a questão dos juros negativos e crédito recorde para a agricultura familiar e se o governo está apostando que o campo pode ser a chave para frear a alta no preço dos alimentos.
Bom, eu quero te agradecer a pergunta, Gabriel, dizer que a semana retrasada eu estive em Belém. Fomos a Belém, fomos a Tomé Açu e fomos aí na Grande Belém, né? E fomos visitar as florestas produtivas, que são sistemas agroflorestais. Em Tomé Açu eu fui visitar um produtor chamado Sr. Armando, que numa área de 2 hectares ele tem cerca de 10 diferentes espécies produtivas. Naquela área ele tem cupuaçu, açaí, ele tem cacau, andiroba, baunilha, banana, maracujá. Então ele tem uma renda o ano inteiro e conforto térmico para trabalhar, já que ele trabalha debaixo de uma floresta produtiva. E esse é o centro do nosso investimento para o norte brasileiro, a recuperação florestal por meio de espécies produtivas. Isso é, nós queremos recuperar áreas degradadas com reflorestamento, com espécies produtivas que dão resultado econômico para esse agricultor. Esse Sr. Armando é um homem feliz, porque ele está vivendo um momento em que a cada mês ele tem uma cultura diferente e são culturas que estão tendo muito valor de mercado. O açaí está custando uma fortuna, o cacau está custando uma fortuna, o dendê está custando uma fortuna e assim por diante. E nós então, eu quero falar assim sobre o que o Plano Safra propõe, que é um juros de 3% para quem for produzir florestas produtivas. Juro de 3% diante do juro de 15% da Selic, é um juro subsidiado e que o povo do Norte tem entendido assim, tanto que aumentou muito o financiamento de açaí, de cacau, de cupuaçu e de sistemas agroflorestais, e que a gente quer entregar mais. Mas para além do que nós estamos entregando, Gabriel, que no Plano Safra, eu quero falar de 2 financiamentos. Um feito pelo BNDES, pelo Aloysio Mercadante, Tereza Campelo, que lançaram um financiamento a fundo perdido. Esse financiamento ele vai até dia 7 de julho. Hoje é 1º de julho, então o edital está aberto até 7 de julho, de 150 milhões para cooperativas e associações tomarem o dinheiro para recuperar áreas degradadas com sistemas agroflorestais de florestas produtivas. 150 milhões. E a Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, lançou um outro edital de 50 milhões de reais para sistema agroflorestal, para florestas produtivas. Então, hoje nós já temos 200 milhões de reais. É o maior programa de reflorestamento do mundo para a recuperação da vegetação degradada que foi suprimida na região norte do Brasil. E com um aspecto: a árvore de pé vai ter mais valor do que a árvore cortada para plantar soja, para criar boi, porque a árvore de pé vai dar um resultado econômico muito vantajoso para o agricultor. Então, quem quiser tomar esse dinheiro, e é para assentado da reforma agrária e agricultor familiar, 200 milhões, podem ir no site do BNDES e no site da Caixa para tomar esse recurso. Ministro, vamos seguir, vamos a Curitiba, vamos lá para a Rádio Banda B com a Elaine Moinique, que tem uma pergunta para a gente. Oi, Elaine. Olá, bom dia, ministro. Bom dia, Karine Mello. O Paraná é um dos estados brasileiros que tem como um dos seus principais pilares o agronegócio. Então, como essas novas medidas no limite de compra para equipamentos e maquinários pode beneficiar os pequenos agricultores? Muito obrigado pela a sua pergunta, porque um dos objetivos do governo do presidente Lula é mecanizar o campo, é fazer com que o agricultor familiar possa garantir maior produtividade através da mecanização e da tecnificação. E é por isso que no Plano Safra,
para comprar uma máquina até R$100 mil, o juro é de 2,5%, com 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Então, se você quiser comprar um pequeno trator, implementos agrícolas que possam substituir, inclusive, o agrotóxico. Se você tiver uma roçadeira, você não precisa de botar agrotóxico. Você pode também ter uma estufa, pode irrigar, pode ter drone, enfim. E hoje tem uma sorte de implementos agrícolas novos que estão sendo criados, que nós queremos que esse agricultor familiar possa comprar. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento muito favorável da indústria de equipamentos que está produzindo esses equipamentos para a agricultura familiar. E esse programa chama-se Mais Alimentos, dentro do Pronaf. E ele aumentou 73% em operações para o investimento em mecanização. Era 8,3 bilhões, agora foi para 12,3 bilhões e está aumentando então o financiamento de tratores, implementos agrícolas, tecnologia para a criação de animais, armazenagem e beneficiamento, eletrificação rural, agroindústria. Isso a pessoa física pode tomar o empréstimo, mas as cooperativas. O Paraná tem muitas cooperativas. Aliás, o Paraná é um estado muito dinâmico do ponto de vista agrícola, não é? É um estado muito forte do ponto de vista agrícola. E o que a gente quer é mecanizar ainda mais o agricultor familiar, que no Brasil tem uma mecanização baixa. O agro tem uma mecanização alta, mas o agricultor familiar tem uma baixa mecanização. E o que a gente quer, através do Plano Safra, é aumentar a mecanização e tecnificação desse agricultor, oferecendo um dinheiro muito barato, de pai para filho. Eu dou 1 quilo de café para quem conseguir um dinheiro mais barato que esse aí. Desafio feito, ministro. A gente vai encerrar essa primeira rodada de perguntas com a Rádio Cidade, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Fábio Souza, um ótimo dia para você. Oi, Karine, um grande abraço para você, um grande abraço também. Bom dia ao ministro Paulo Teixeira, a gente falando aqui direto da Rádio Cidade FM 95,9, a Rádio Cidade FM que é de Luiz Eduardo Magalhães, que é a capital do agronegócio na Bahia, tá certo? Ministro, o senhor sabe que o oeste da Bahia, especialmente aqui a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, é um dos grandes motores do agronegócio no Brasil, mas nos últimos anos a agricultura familiar também tem ganhado muito espaço por aqui. Inclusive, foi tema na Bahia Farm Show, que foi realizado agora no mês de junho, com os bons resultados do Pronaf nesta última safra e o novo Plano Safra batendo aí na porta. Como o ministro pretende fortalecer ainda mais a agricultura familiar numa região marcada pela grande produção agrícola e tecnologia de ponta? O pequeno produtor do oeste baiano vai conseguir crescer junto nesse cenário? Um abraço, que papai do céu abençoe a vocês aí e a gente fica na expectativa dessa resposta aí, tá bom, ministro? Grande abraço. Obrigado, Fábio, pela sua pergunta. Dizer que a Bahia é uma agricultura muito dinâmica, muito dinâmica. Os governos, Jacques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues, têm na agricultura um centro de investimento muito forte. Tanto que a Bahia tem muita agroindústria da agricultura familiar e uma sofisticada política para o fortalecimento da agroindústria e também da agricultura familiar. E o governo federal, com o Plano Safra, tem feito uma parceria muito importante com a Bahia, no sentido de a Bahia oferecer assistência técnica e a gente oferece o crédito, e juntos aí a industrialização dessa agricultura. Portanto, nós esperamos que esse Plano Safra possa aumentar ainda mais a força da agricultura familiar baiana. Ministro, a gente já vai para a nossa segunda rodada. Gabriel Brum já está a postos ali, mas antes eu queria que o senhor nos dissesse... Queria que o senhor falasse um pouco sobre aprendizados, né? A gente sabe que as políticas públicas, elas vão se aperfeiçoando, né? Cada vez que um plano, que um programa é lançado, ele muda, ele se aperfeiçoa, né? Muito ouvindo, eu acho, as demandas, né? Do público, né? De a quem ele se destina. E aí eu queria saber
qual é a grande mudança, a grande diferença do Plano Safra 23-24 para esse de agora? Que aprendizados o governo teve nesse tempo e que mudanças, claro, além do volume de recursos que foi aumentando, que mais mudou do primeiro para o de agora? Bom, acho que as principais mudanças são as seguintes. Ele tem um componente muito forte de inclusão pela via econômica da mulher, do jovem e das pessoas mais pobres. E o Plano Safra tem uma centralidade importante de incluir as pessoas. O crédito para o pequeno é uma marca do nosso Plano Safra. Uma segunda marca desse Plano Safra é a sua nacionalização. Nós apoiamos muito a região sul, inclusive tudo que aconteceu no sul, houve um aporte muito importante de recursos para a região sul, mas o Plano Safra também se tornou nacional. Ele foi para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, Centro-Oeste. Um terceiro aspecto, ele é mais ambiental. A questão das florestas produtivas, sistemas agroflorestais, o tema da agroecologia, dos produtos orgânicos, ele é mais ambiental. Um quarto tema mais importante é que ele está conseguindo realizar um sonho nosso de produção de máquinas para o agricultor familiar, aquelas máquinas de menor porte. Que o Brasil tem mais simples. O Brasil tem muita máquina grande, mas falta que essa máquina de menor porte. E um aprendizado que a gente quer ainda melhorar é para o financiamento de cooperativas. Para quê? A cooperativa poder fazer a melhoria genética do gado da agricultura familiar. Nós estamos tendo experiência com o gir leiteiro, de transferência de embriões. Isso tem sido muito importante, porque isso melhora a produtividade do agricultor. Às vezes ele tem uma vaca que dá 5, 7 litros de leite, passa a ter outra que vai dar 14, 21, até 30 litros de leite. Se uma melhoria de pastagem, recuperação de áreas degradadas de pastagem para melhoria da alimentação do gado, a cooperativa pode fazer. A cooperativa pode se mecanizar do que cada agricultor comprar um tratorzinho. A própria cooperativa pode comprar diferentes tipos de tratores e implementos que maximiza a oferta para todos os agricultores. Às vezes o agricultor tem um trator e ele fica parado. E se a cooperativa tiver, ela pode fornecer para todos os cooperados, né? São os aprendizados. E o aprendizado mais importante que a gente tem que ter agora é digamos assim, formar o gerente de banco para essas políticas, né? Para que ele as implemente, para que ele receba o agricultor e ajude esse agricultor a dar um salto na sua produção do que fazer o mesmo do mesmo. Esse eu acho que é um aprendizado muito importante que a gente tem. E nós estamos aprendendo também a trabalhar com questões que o Brasil nunca trabalhou. Ontem, por exemplo, entrou alguns financiamentos que o Brasil nunca teve. Por exemplo, tem problemas no norte do Brasil e no nordeste, principalmente no Maranhão, de banheiro nas casas. Aqui, o Plano Safra da Agricultura Familiar está financiando a construção de um banheiro para aquelas casas que não têm banheiro, né? Aqui nunca se tratou o tema da pessoa com deficiência. Nós estamos financiando uma cadeira que parece um tratorzinho, assim, para o campo. Uma cadeira de rodas, que estava ontem lá sendo mostrada, né? No Planalto. No Planalto, né? Por exemplo, no norte você tem a pessoa que colhe açaí. Para a colheita do açaí tem a peconha, que a pessoa vai subindo na árvore e apanha o açaí. Tem muito acidente de pessoas que caem da árvore. A árvore quebra, cai e fica tetraplégica, né? Ontem foi apresentado uma maquininha que ela vai subir na árvore, ela apanha o açaí e não precisa a pessoa subir na árvore. Então, isso tudo é um aprendizado que dá para fazer uma agricultura de alta tecnologia no Brasil e resiliente às mudanças climáticas. Sem dúvida, vamos para o nosso segundo giro com perguntas e respostas mais rápidas. Gabriel Brum, Rádio Nacional, vamos lá.
Ministro, outra novidade ontem foi o programa Sócio Bio Mais, né? Com foco no babaçu, pirarucu e borracha. Ele substitui um programa anterior, que era o PGPM Bio. Queria saber o que ele muda, qual que é a novidade, a diferença do projeto anterior e por que esse foco nesses 3 produtos e se há outros que podem entrar também. Bom, obrigado da sua pergunta. Isso é voltado para o extrativismo, não é? Para que esse extrativista possa ter um preço mínimo. Quer dizer, se o preço dos seus produtos for abaixo do preço mínimo, ele vai ter um aporte estatal para que ele não tenha um produto abaixo, um preço abaixo do que o seu produto deva ser vendido. Isso é para proteger o extrativista, né? Você trouxe aí a borracha, o pirarucu, né? Enfim, todos esses produtos da sociobiodiversidade, pode ter outros que serão incluídos nesse programa para garantir um preço mínimo para o extrativista, para que ele sobreviva da sua atividade, que é tão fundamental para a sociedade brasileira. Portal Tempo, Belo Horizonte, Levi Guimarães. Ministro, o senhor tem sido alvo de algumas críticas dentro de alguns movimentos pró-reforma agrária, como o MST, que dizem que a sua pasta não estaria avançando no ritmo adequado com alguns processos de assentamento e outras demandas. O senhor até já disse recentemente que o movimento que não faz pressão é um movimento pelego. Mas o senhor considera justas essas críticas que são feitas ao seu trabalho? Olha, Levi, todo agente público, toda aquela pessoa que exerça cargos públicos e funções públicas, elas têm que estar abertas à crítica, né? E há 2 tipos de crítica. Uma crítica que te faz melhorar e uma crítica injusta. Toda aquela crítica que nos faz melhorar, nós temos melhorado os programas. A crítica injusta a gente tem rebatido, não é? Veja, nós aqui esse ano estamos entregando um número recorde de novos assentamentos, recorde. E também um número de reforma agrária recorde. Nós nos comparamos ao governo Lula 1 e Lula 2. Esses são os 2 parâmetros nossos. Nós somos o Lula 3, que está à altura do Lula 1 e do Lula 2, que foram os melhores momentos da reforma agrária no Brasil. Por isso que eu vou novamente desenhar as margens da crítica. A crítica justa é ótimo, ela nos ajuda a avançar. E, às vezes, quando a crítica é injusta, nós temos que dizer, não, olha, isso aí não corresponde à verdade. Sobre entregas, nós temos tranquilidade. Mês de março, 12.300 novas famílias que estão sendo incluídas em programas de assentamento. Isso nós entregamos em Campo do Meio, em Minas Gerais, aí no seu estado. Depois, não sei se você estava presente, depois nós fomos para o Paraná, entregamos a Fazenda Brasileira, no Paraná. Depois, agora, entregamos quase 900 famílias em Tocantins, em Araguatins. Na semana passada, o presidente Lula entregou todos os componentes do Plano Safra. Muitos deles valem para a reforma agrária. Nós lançamos uma nova modalidade de Pronaf-A cooperativo, não é? Então, sobre entregas, nós temos enorme tranquilidade de que o nosso ministério, que foi recriado, que tinha sido extinto pelo governo passado, ele está entregando muita coisa, né? E vamos entregar ainda muito mais. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos resultados que nós valorizamos muito. Quando nós entramos, era um recorde de morte no campo em conflitos agrários. Nós conseguimos diminuir em 72% as mortes no campo. É o suficiente? Não. Nós não queremos uma morte sequer no campo brasileiro, mas nós conseguimos diminuir as mortes no campo, assentando o recorde de famílias, entregando recorde de planos safras, recordes, por exemplo, o presidente Lula agora anunciou 900 milhões
para o programa de aquisição de alimentos. 900 milhões para o programa de aquisição de alimentos é recorde, né? Então, sobre as nossas políticas, nós estamos fazendo com que elas sejam robustas e estão sendo entregues. E a crítica justa é muito bem-vinda. Petrolina, Rádio Grande Rio FM, Michael Galvão. Olá, ministro, mais uma vez. Ministro, saindo um pouquinho dos grandes centros da agricultura irrigada, que é Petrolina e Juazeiro, vamos falar dos pequenos lotes produtivos. Como esse investimento de mecanização ele pode chegar ao pequeno agricultor familiar das cidades do interior, como Cabrobó, Orocó, que são atingidas pela transposição e que existem muitas vilas produtivas e projetos irrigados, incluindo Santa Maria da Boa Vista. Ô, Michael, nós estamos lançando 2 assentamentos novos aí. Um no Salitre, né, em parceria com o governo da Bahia, que é o Jerônimo Rodrigues, e um em Petrolina, com a Embrapa, né? Todos esses 2 assentamentos serão irrigados com assistência técnica da Embrapa. Portanto, nós estamos lançando programas de acessibilidade do agricultor familiar a tecnologias. Né? Quer dizer, quando ele recebe um lote com irrigação, ele vai poder ter o mesmo progresso que aquela pessoa que hoje produz uva, produz manga, maracujá no perímetro irrigado. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma ação aí muito importante agora, e o Plano Safra também tem uma linha de financiamento para irrigação com energia solar fotovoltaica. Você mesmo sabe que tem agricultores que não conseguem pagar a energia para irrigar. Então nós estamos agora aqui financiando as placas fotovoltaicas e estamos conversando dentro do governo para ter um programa do Ministério de Minas e Energia para a produção e o financiamento de placas fotovoltaicas no programa Luz para Todos. São Luís do Maranhão, portal O Imparcial, Alice Everton. Então, oi mais uma vez. Ministro, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi paralisado no governo passado e voltou com tudo agora na gestão do Lula. E eu queria saber como o Plano Safra prevê o fortalecimento desse programa em números. Olha, Alice, primeiro eu gostei do termo que você usou, voltou com tudo. O Programa de Aquisição de Alimentos, né? Porque ele é um dos programas mais virtuosos que existem no país. Por quê? Porque ele compra do agricultor familiar, ele ajuda o agricultor familiar a organizar o seu orçamento. Ele tem certeza que tudo que ele produzir naquele mês, ele vai vender para o PA. Então, o que o agricultor sabe fazer é produzir. Ele tem dificuldade de vender. E o Programa de Aquisição de Alimentos ajuda a comprar e organizar o orçamento dele, porque ele pode vender também não só para o PA, ele pode vender para a merenda escolar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E assim, você garante que esse dinheiro circule também ali no município. E o alimento que ele produz e que o governo compra é doado para as entidades sociais, asilos, creches, CRAS, e também para as comunidades em segurança alimentar. E é um produto normalmente orgânico, de altíssima qualidade nutricional. Bom, o que nós precisamos fazer é que no último ano do governo do presidente Lula, esse orçamento tenha a mesma quantidade de recursos, para a gente então estabelecer um patamar. Eu acho que o patamar ideal hoje é 1 bilhão. Nós chegamos pertinho, vai ser mais que 1 bilhão esse ano, porque nós temos que somar o PA que a Conab executa com o PA que estados e municípios executam, que o governo federal repassa o dinheiro. Isso vai dar esse ano talvez cerca de 1,5 bilhão. Vamos seguir, ministro. Rádio TV Metropolitana, Piracicaba, Enzo Oliveira. Oi, ministro. Eu queria saber se existe algum plano específico
para o interior de São Paulo, especificamente a região de Piracicaba, visto que o agro é muito forte também aqui nessa área. O Enzo, Piracicaba, nós temos um programa com a Exalc. A Exalc, ela abarca e abraça o nosso programa de extensão rural das universidades nos assentamentos, que é o Proflorest. E a professora Thais, que é da Exalc, e a equipe da Exalc fazem um programa de extensão rural para os agricultores aí do interior de São Paulo, né? Então, você imagina o que é você, Enzo, pegar a Universidade da Exalc, que é uma das universidades mais renomadas do Brasil, está entre as mais renomadas do mundo, e colocar para dar assistência aos agricultores familiares. E esse programa nós estamos fazendo em todo o interior de São Paulo. Aí na região com a Exalc, estamos fazendo com a UFSCar, estamos fazendo com o Unesp, estamos começando a fazer agora com a Unicamp e com os institutos federais, para que eles assistam os assentamentos no interior de São Paulo. Ministro, fechamos aqui com sucesso o nosso giro e eu queria saber do senhor, há pouco tempo o senhor disse aqui da preocupação com a gente falando sobre os aprendizados, o que mudou de um plano safra para o outro, o senhor mencionou aqui a preocupação com a formação dos gerentes, com a capacitação dos gerentes, em oferecer ali aos produtores o crédito. Vamos falar um pouquinho disso? Eu queria saber um pouco da preocupação em relação a isso e um pouco mais sobre isso e sobre a preocupação de muitos produtores se tomar o crédito é burocrático. Onde é que aquele pequeno produtor que nos ouve agora lá no interior do país, que se animou com essa conversa, onde é que ele pode buscar esse crédito? São bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados? Onde esse produtor deve ir atrás desse crédito? E se é burocrático, o que precisa, ministro? Bom, Karine, nós estamos agora no governo do presidente Lula, os bancos pegaram a melhor experiência de crédito, que é do Banco do Nordeste, e estão replicando. A Caixa Econômica está replicando, o Banco do Brasil está replicando, o BASA está replicando e as cooperativas também, que é um programa de ativadores de crédito. Isso são pessoas que são pagas pelos bancos para ajudar o agricultor a fazer o seu projeto de crédito e entrar com o projeto de crédito. Como um correspondente bancário? Ele é um ativador que ele vai até a comunidade, conversa com o agricultor, vê o que o agricultor quer fazer, ajuda a pensar e faz o projeto de crédito para o banco analisar. Então isso diminui a burocracia de acesso desse agricultor ao crédito, Nós queremos que os gerentes possam criar ali no território arranjos locais de desenvolvimento da agricultura, que o gerente chame o Instituto Federal, a universidade, a Embrapa, a empresa de assistência técnica do Estado, e nesse arranjo ajude os agricultores a encontrar os melhores meios de produção, dos melhores produtos, de agregação de valor, de processamento, de acesso ao mercado. Isso ajudem esse agricultor a se desenvolver, porque o gerente ele é um agente de desenvolvimento local. E nós temos uma política territorial de territórios da cidadania exatamente para fortalecer a região, fortalecer o território, para que esses agricultores possam ter acesso a todas as políticas. Aqui no Pronaf tem 2 outros ingredientes que eu não mencionei ainda. Um primeiro é de conectividade. A gente está financiando a conectividade desse agricultor, porque o agricultor não vai ficar na roça se não tiver conectividade. Então aqui tem um ingrediente de financiamento da conectividade. E tem um outro ingrediente que financia a regularização fundiária para ele obter o CAR, que é o Certificado Ambiental de Regularidade. Isso ele pode também obter
financiamento para fazer levantamento planimétrico, cadastral e obtenção do CAR. Enfim, todos os ingredientes que o agricultor precisa, ele pode encontrar no Plano Safra, mas o gerente de banco, o ativador de crédito, as entidades sociais, sindicais, também podem ajudar esse agricultor. Se ele tiver pendência no banco, para ele fazer a pactuação dessa pendência no banco através do desenrola, a formação de cooperativas, enfim, todos esses ingredientes estão disponíveis, mas tem que alguém articulá-los para esse agricultor ter sucesso no financiamento, mas não só ter sucesso no financiamento, ter o melhor financiamento, ter o melhor projeto e ser bem sucedido na sua produção agrícola. O que nós queremos é um agricultor fortalecido, um agricultor com acesso a todas as políticas públicas, um agricultor que possa progredir e possa produzir alimentos saudáveis para botar na mesa do povo brasileiro, para que o Brasil seja o lugar do mundo de comida farta e que possa contribuir para o mundo também, alimentando o mundo. O presidente Lula liderou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza e aqui tem grandes instrumentos para isso. Ministro, acabou o Bom Dia, Ministro. Quero te agradecer mais uma vez aqui com a gente, ministro Paulo Teixeira. Fez o compromisso, veio, gostei. Venha de novo, venha mais, sempre que tiver novidades para nos contar. Quero deixá-lo à vontade para dar sua palavra final, para se despedir da gente. Ficou a promessa do Enzo aí de fazer o grito de Piracicaba. Do 15 tá treinando, de novembro de Piracicaba. Mas eu queria mandar um abraço a todos os brasileiras e brasileiros, a todos os agricultores, homenageando o trabalho que todos vocês têm e dizer que o governo do presidente Lula é parceiro da agricultura brasileira, porque o agricultor é aquele que vai debaixo do sol e ajuda esse país a progredir e se alimentar. O agricultor brasileiro, a agricultora brasileira, não só progride na agricultura, como cria sua família, não é? Leva a família para estudar, né? Os filhos, ao estudar, voltam e podem contribuir para a melhoria dessa agricultura. Então, o nosso reconhecimento da importância dos agricultores brasileiros, do esforço dos agricultores, de toda a luta de vocês e dizer que o governo do presidente Lula é parceiro. E, por fim, eu quero agradecer muito à EBC, que é uma rádio e uma empresa brasileira de comunicação de grande história, não é? Que ajuda muito a informar o povo brasileiro e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não quer dizer que a última vez eu prometi e cheguei hoje, que eu não posso prometer se você me convidar de novo que eu volto. Combinado. Tá convidado então, hein? Venha sempre, ministro. E obrigado, né? O Gabriel Brum, Levi Guimarães, Maico Galvão, Alice Everton, Enzo Oliveira, Gabriel Nascimento, Elaine e Fábio Souza. E muito obrigado, Karine Mello e toda a sua equipe aqui. Um abração, ministro. Obrigada, viu? Até uma próxima.